Eu tive algumas experiências assustadoras ao longo da vida, mas nenhuma que tenha rivalizado com a natureza angustiante de uma noite em particular durante o meu último ano do ensino médio. Eu estava lidando com o mais recente de uma série de términos com minha namorada e procurava qualquer motivo para sair do meu escritório de casa, onde já passava incontáveis horas refletindo sobre o fim do relacionamento. Minha amiga Mia morava em um bairro vizinho e me convidou para sair com ela e seu irmão. Como eu só havia conhecido Mia por um curto período de tempo, minha ansiedade social me instigou a encaminhar o convite para outro amigo e companheiro frequente, Robert. Mia não teve problemas com isso, e Robert, raramente, se é que alguma vez, precisava de aviso prévio para aventuras casuais, o que garantia sua presença bem antes de perguntar a ele. Mia tinha suas condições, insistindo que eu ligasse para ela para nos encontrar assim que chegássemos na estação de trânsito em sua área. Eu já tinha estado na casa de Mia uma vez em uma noite não muito tempo antes, onde compartilhamos um jantar educadamente tenso com seus pais, e era um caminho bastante direto de onde o ônibus nos deixaria. O gesto nunca foi interpretado como algo mais do que uma cortesia, então eu concordei sem questionar, apenas me sentindo sortudo pela companhia. Robert havia reunido um pequeno estoque de fogos de artifício que ele estava procurando para acender em um momento apropriado. Como esse momento nunca chegou, avisei-o de que hoje era à noite, enquanto esperava por ele no pátio dos fundos, perto de seu quarto. Ele murmurou um protesto e imediatamente cedeu, pegando aleatoriamente do estoque debaixo de sua cama. Em 20 minutos, um ônibus da cidade nos levou por lugares familiares, eventualmente cruzando a armadilha de ônibus, uma espécie de mata-burro com espaçamento maior, que existia como uma fronteira informal entre duas comunidades no lado noroeste da cidade. Era um viaduto estreitamente construído, acessível apenas ao transporte público e caminhões comerciais compactos, com uma passagem protegida por divisórias de concreto para bicicletas e pedestres. A característica central e a origem de seu nome é um poço quadrado com uma disposição solta de barras de aço, destinadas a prender veículos intrusos que não atendessem aos requisitos especificados para entrar. Isso foi antes do surgimento do utilitário esportivo, que renderia isso obsoleto, e de um portão automatizado ser instalado para continuar justificando sua função. Agora, um pouco ultrapassado em seu ambiente atual, ainda servia seu propósito e era semelhante a um posto de controle de fronteira desprotegido. Eu não havia antecipado sair naquela noite, então quando chegamos à estação perto das 11, estava conscientemente conservando minha vida útil limitada de celular para avisar Mia de nossa chegada. O ícone de bateria fraca piscava após a ligação, uma indicação de que havia bastante sobra para me punir com a perspectiva de uma mensagem reconciliatória de minha ex, que apareceria pela virtude do pensamento positivo. Enquanto Robert e eu cantávamos músicas dos anos 80 com variações de tom vacilantes e atrasados, um SUV preto com janelas escuras passou zunindo por nós no estacionamento ao lado da estação. Seus pneus cantavam alto contra o asfalto, enquanto se moviam erraticamente, o motorista buzinando antes de sair em disparada na direção do mesmo subúrbio de anel interno para o qual estávamos destinados. Mia e seu irmão chegaram não muito tempo depois e fixamos nossos olhares em um campo próximo da escola para fazer barulho com alguns fogos de artifício. Em um espetáculo legal, as duas velas romanas e a maioria dos foguetes já haviam sido disparados, com exceção dos poucos que falharam no conjunto. Outro SUV em movimento veio rasgando pela estrada mais próxima à escola dentro de minutos. Uma coleção de balões amarrados no interior do veículo lutava contra o impulso do vento antes de o veículo parar abruptamente. Mia nos instruiu de repente a esperar onde estávamos e saiu correndo na direção do SUV parado. Testemunhamos uma figura sair do banco do passageiro para se aproximar dela. Embora estivessem fora do alcance do ouvido, senti um alívio profundo quando ela recebeu a saudação com intimidade. Havia uma empatia e amizade não comumente associadas aos estranhos ameaçadores que você encontra depois do anoitecer. Mia era o tipo de pessoa que você não conseguia evitar gostar. Ela era brilhante, amigável, talentosa e nunca fez muito para ofender alguém. Ela tratava todos em termos iguais e sua popularidade resultante quebrava as supostas estruturas sociais dos anos finais do ensino médio. Eu, por outro lado, estava muito mais familiarizado com certos padrões de sala de aula do que gostaria de ter sido. Os populares, os valentões, as sementes ruins
muitos dos quais convergiam em um ponto fixo no mapa de nossa cidade natal, cujo centro aparente era a escola de seu antigo distrito. Apesar de sua reputação acadêmica, seu corpo discente havia adquirido algum grau de notoriedade por sua alta taxa de infratores juvenis. Eu estava razoavelmente confiante nessa idade de que os ânimos exaltados entre as respectivas panelinhas se acalmariam após a formatura, mas sempre haveria aqueles poucos selecionados que fariam do comportamento ilícito e de atos mais premeditados de violência física uma escolha de vida. Eu era, e ainda sou aos 30 anos de idade, um homem pequeno, nunca ultrapassando os 1,65 m, e o que você poderia conceber como um alvo fácil. A reputação que eu tinha em meus próprios corredores era de um preguiçoso engraçado, mas de boa índole, que poderia levar um soco, mas não poderia dar um, e eu confiava mais no traço mais benéfico para compensar meu déficit de massa muscular ao difundir situações tensas com alguém fora de meu círculo escolhido de esquisitos. Isso não tinha uma taxa de sucesso infalível, mas me permitiu passar relativamente ileso pela maior parte da minha carreira escolar. Mia e o estranho trocaram um abraço rápido antes de dar despedida. Eu observei o SUV enquanto ele fazia uma curva apressada, passando por um sinal de pare para assustar pedestres com seu motor em outra direção longe de nós. Não solicitado, mas desejado mesmo assim, nos foi fornecido um contexto que estava prestes a colorir o restante da noite assim que ela se reuniu com nosso grupo. Isso foi um amigo meu de St. Francis. Eles estão comemorando o aniversário de 18 anos de um amigo dirigindo por aí e batendo nas pessoas que estão sozinhas. Você está seguro comigo aqui, mas acho que devemos provavelmente entrar agora. Nos momentos que se seguiram, notei como as luzes emanando das casas ao redor da área tinham se tornado cada vez mais escassas, as porções parceladas de segurança que elas representavam piscando para fora da existência junto com elas. Ótimo por mim, então. Eu preferia não ser eleito o sacrifício convidado em algum rito de iniciação da idade adulta de um garoto, enquanto ele prova sua masculinidade para seus amigos, enquanto trocam vez ao bater na minha cara. Quando chegamos à casa de Mia logo depois, sem incidentes, o clima tinha ficado contemplativamente silencioso enquanto nos acomodávamos, tendo tido uma noite alegre de construção de memórias adolescentes estragada por babacas. Todos estavam cansados, então concordamos em colocar um filme, uma comédia inofensiva do meio dos anos 2000, que não consigo lembrar o nome. Nem mesmo 20 minutos tinham passado na duração do filme, antes de o pai de Mia aparecer no limiar da sala de estar. Mia, está ficando tarde. Diga boa noite aos seus amigos. Houve muitas especulações sempre que contei essa história sobre quem foi principalmente culpado pelos eventos evitáveis que ocorreram depois. Embora tenha ouvido acusações de que fui excessivamente passivo, continuo achando que todos estavam honestamente bem intencionados. Mia havia falado a nosso favor, citando as circunstâncias potencialmente perigosas que nos esperavam do lado de fora. Seu pai encontrou essas alegações com uma dose liberal de ceticismo paternal, enquanto Robert e eu defendíamos nosso próprio bem-estar, sentados em silêncio enquanto a cena se desenrolava. Apesar do leve ao moderado inquieto do início, a calmaria de ficar dentro de casa, em um sofá, teve um efeito minimizador nos riscos envolvidos. Quero dizer, levando em consideração quantas dezenas de ruas essa comunidade era composta, se nos movêssemos rapidamente e tomássemos precauções, qual era a probabilidade de esses idiotas nos verem novamente? Descartamos tudo como um exagero. Ela fez o melhor esforço para explicar nossa situação e dissuadir seu pai de nos expulsar para a calçada. Mas, como uma estudante exemplar com pais devotadamente investidos, as regras da casa são invioláveis. Cama até a meia-noite e nenhum refúgio para garotos adolescentes durante a noite. Não havia argumento para convencê-lo do contrário. Enquanto estávamos em pé na varanda da frente de Mia, ela nos informou tardiamente que não havia mas 4 SUVs em busca. Depois de nos oferecer suas desculpas e as despedidas, a reasseguramos de que ficaríamos bem. Ela então fechou a porta atrás de nós para que pudéssemos começar a recalcular nossas chances. Minha bateria de celular já havia sido drenada há muito tempo, esperando por aquele texto como o tolo apaixonado que eu era. Robert, por outro lado, nunca se deu ao trabalho de carregar um celular com ele, já que se comunicava com todo mundo que conhecia quase exclusivamente pelo MSN Messenger. Mal preparados para a ocasião, parecia que estávamos destinados a viajar a pé. Caminhamos em círculos na rotatória,
considerando quais rotas nos manteriam longe das ruas principais e vias secundárias. O mais sensato também era o mais longo, com a armadilha de ônibus sendo uma fuga limpa do aniversariante e seus amigos. Tivemos a sorte de ter estudado na área e sabíamos dos muitos corredores e atalhos escondidos onde as copas das árvores nos esconderiam na sombra. Podíamos ficar virtualmente ocultos por 80% da jornada se usássemos nossa inteligência. Vale ressaltar novamente aqui que éramos adolescentes, para quem questionar as minhas habilidades de julgamento. Também estávamos cientes de que a estação de trânsito fecharia relativamente em breve. Embora o trem não fosse útil para nós, já que esta estação em particular era o terminal final da linha, havia apenas uma pequena chance de que os ônibus ainda estivessem ativos. Era apenas uma curta caminhada de volta pelo caminho que viemos através de um parque com vista para a entrada. A partir daí, estaríamos completamente expostos, com nada além de lojas iminentes e um grande estacionamento deserto, iluminado pelo que poderiam muito bem ser os holofotes que brilham em prisioneiros fugitivos, enquanto correm pelo quintal em direção à liberdade. Escolhemos arriscar, já que estava praticamente no nosso caminho para a armadilha de ônibus de qualquer forma. Fazendo um inventário do que poderia nos ser útil, não fiquei surpreso ao encontrar meus bolsos vazios, exceto por uma carteira e o celular morto. Robert segurava um isqueiro em sua posse, além de um único foguete restante. Picado por um desejo de me sentir engenhoso, examinei nossos arredores antes de avistar uma casa reformada com uma lixeira industrial na frente da rua. Saltei para dentro e saí com uma tábua de madeira com pregos, que segurei em minha mão me sentindo corajoso. Isso não causou nenhum medo profundo, mas arranquei uma risada de desprezo de Robert. Ele me apontou com seu foguete, expressando seu desejo de dispará-lo no rosto de alguém caso tentassem se aproximar de nós. Agora, fortemente armados e em espírito muito mais leve, andamos sorrateiramente pelos caminhos entre bairros, o que, em retrospecto, pouco ajudou a acalmar nossos nervos. Nossa coragem, no entanto, vacilou em uma interseção onde um único poste de luz ficava de vigia, ao lado de um vestíbulo de galhos baixos, tão compactos, que era como se alguém tivesse envolvido um lençol em volta da lua. Cidadãos urbanos ao longo da vida têm o prazer da poluição luminosa que pinta nosso horizonte, enganados pela crença de que até mesmo a escuridão correta tem uma qualidade translúcida. E então, aqui estava este trecho da rua que durante o dia era clara e segura, reestilizado após o pôr do sol como um túnel escuro e sombrio. Nos arrastamos a no máximo 25 a 30 metros à frente antes que a paralisia nos atingisse. A atmosfera deserta da noite, pontuada pelos ecos distantes de gritos, pneus guinchando e a aceleração súbita de um veículo. Só conseguindo nos localizar pelas vozes suspensas no limbo, agonizamos sussurrando sobre como deveríamos prosseguir. Devemos encontrar um desvio alternativo ou ficar ali, ouvindo qualquer sugestão adicional de movimento do outro lado do vazio? Assolado pela paranoia, o silêncio arrepiante que retornou foi um incentivo potente para virar as costas. Brevemente, contemplamos a ideia de acampar pelo restante da noite antes de optar por retroceder. Subsequentemente, encontramos o caminho pela saída do parque até a avenida principal. Havia pouco tráfego à noite, então se um dos SUVs aparecesse, os veríamos claramente e eles nos veriam. Esticamos nossos ouvidos para qualquer vestígio de motor roncando antes de atravessar a estrada às pressas e passar pelo estacionamento até as baías de trânsito. Verificamos rapidamente os horários dos ônibus postados, mas cada um já havia feito sua última volta há muito tempo, o relógio da estação revelando o que nossa hesitação nos custou. Diminuídos em nossa resolução, pretendíamos nos abrigar no terminal de trem, que geralmente ficava destrancado após o expediente. Se fôssemos agraciados com alguma pequena misericórdia, o universo não estava pronto para nos dar ainda. E as portas trancadas do terminal de trem se chacoalharam em suas molduras, enquanto se recusavam a se mover. Nossa escolha determinada para nós, seguimos em direção à armadilha de ônibus. Cada ruído distante nos dava um motivo para estremecer, nunca certos se era um motorista em busca de emoção em um passeio alegre ou os agressores que ocupavam nossos pensamentos. Havia uma forte possibilidade de que alguém tivesse chamado a polícia ou que eles tivessem ido embora. Em um mundo justo, eles já estariam sob custódia sem seu encontro fatídico com um indivíduo lamentável que teve a audácia de escolher aquela noite, de todas as noites, para aproveitar a brisa do início do outono.
Talvez até tenham ficado entediados com seus planos de festa. Começamos a deixar nossa guarda baixar à medida que nos aproximávamos de nossa antiga escola primária, acreditando que o pior cenário que estávamos alertas já havia passado, e eu ainda carregava uma peça de madeira volumosa como um verdadeiro idiota. Foi uma pausa bem-vinda, mas os efeitos do cansaço começaram a me afetar à medida que a adrenalina inicial diminuía. Outra rede de passagens vagamente interconectadas nos aguardava na extremidade oposta da escola. Cercas dos quintais exibindo o trabalho rabiscado de artistas de grafite amadores nos chamavam para entrar. Nossas pausas de almoço fora da escola nos levaram por aquele caminho anos antes, então sabíamos que tinha lâmpadas de rua intermitentes a cada 60 pés ou mais. Se elas ainda estivessem funcionando, era outra questão. Como se constatou, este era um problema de baixa prioridade para a comunidade. Até onde eu sei, elas ainda não foram substituídas uma década depois. Luzes de varandas sensíveis ao movimento inundariam nosso campo de visão em intervalos cegantes, enquanto Robert, ao mesmo tempo, acendia seu zipo por hábito para revelar sua crescente impaciência com nosso progresso lento. Galhos estalando sob as patas de animais noturnos despertavam figuras escuras da minha imaginação sobrecarregada, aquelas que se estendiam com mãos invisíveis para pegar sua presa e nos atacar. Finalmente, uma fonte de luz constante apareceu à frente e saímos na rua com aquele marco sagrado agora, à distância de uma corrida, embora nenhum de nós estivesse tão inclinado a se sentir atlético. Passando por uma escola primária, nosso humor gradualmente retornou a nós, transformando uma caminhada relaxada em algum julgamento desajeitado de furtividade. Em comparação com a viagem sinuosa que fizemos para chegar aqui, cheia de passos repetidos, desvios sem saída e andares hesitantes por caminhos negligenciados, esta última perna havia sido iluminada como uma pista de pouso, nos dando boas-vindas. Voltamos à nossa conversa habitual com segurança no horizonte, enquanto eu considerava abertamente quanto tempo eu manteria minha arma improvisada antes de descartá-la de alguma forma confusa que um proprietário tentaria em vão decifrar ao amanhecer. Enquanto dava golpes sem objetivo com a tábua no meu passo à frente, um SUV preto surgiu dobrando a esquina no lado esquerdo da armadilha de ônibus. Os balões pendurados na janela traseira voavam para trás com a velocidade enquanto o motor rugia. Eles estavam esperando alguém ali o tempo todo? Isso não importava muito neste ponto. Não havia como eles não nos terem visto. Eu xinguei repetidamente enquanto recuávamos meio quarteirão, virando na rua adjacente à escola primária. Ambos tivemos que pensar rápido, já que o avanço rápido deles nos deixava apenas com uma liderança de 15 segundos, mesmo no limite de velocidade indicado, e eles não tinham intenção de nos dar nenhuma vantagem. Os quintais da frente se fundiram, sem distinção entre linhas de propriedade, deixando-nos sem lugar para nos agachar e nos esconder. Podíamos ouvir o veículo se aproximando, chegando na curva. Nosso início rápido quase evaporou, e eu apontei um dedo em pânico para o único espaço que poderia passar por cobertura, uma tira parcial de cerca de quintal frágil. Sem uma cerca frontal correspondente, sem cercas perimetrais, nada. Envergonhado, entrei na tentação de pular a cerca, sabendo muito bem que deixaria Robert para trás. Pensando melhor, me joguei na grama, abraçando a cerca com Robert fazendo o mesmo, longos como tábuas e rígidos como cadáveres. Um bosque solto de bétulas, um salgueiro e um pinheiro maciço era tudo que podia nos proteger de uma surra iminente agora. O SUV perdeu velocidade enquanto fazia a curva, o brilho dos faróis se intensificando à medida que se aproximavam. Talvez inconscientemente, tenhamos nos presenteado com o elemento surpresa, sem ter ideia de como explorá-lo adequadamente. Robert destampou o zipo e o aproximou do pavio, seu polegar no giro do isqueiro. Tentei me pressionar mais contra o chão, mas a terra dura não cedia. Eles pararam completamente e estacionaram na beira da propriedade. Bem, na droga, do nosso lado. A grade espiava além da linha da cerca. As portas se abriram, cascalho rangendo enquanto a multidão do aniversário murmurava indistintamente e começava a andar enquanto nos procuravam. Tentei reunir um senso da quantidade em números rastreando seus passos. Meu ouvido não estava à altura da tarefa, mas era o suficiente para saber que a proporção estava firmemente contra nós e seríamos cercados se decidíssemos fugir. Raramente, se alguma vez, havia dado um soco em alguém, sempre ocupado com a ilusão de compostura para me defender do risco de parecer bobo por isso. Essas pessoas eram estranhas.
Elas não estavam cientes de como eu era. Elas não sabiam que eu fingia tratar isso como um jogo. Tudo o que elas queriam era nos machucar. Então era isso. Era aqui que eu seria forçado a derramar as camadas de covardia protetora e ganhar meu próprio respeito. Agarrei a tábua com força, pequenos estilhaços se enterrando na minha palma, enquanto eu ouvia o som do meu ritmo cardíaco acelerado. Isso ajudou a convocar anos de agressão enterrada de anos de encenação de confronto para superar o medo de uma briga perdida. Minha mão livre tropeçou nos pregos enquanto eu os erguia. Rezei para que o foguete de Robert gerasse uma quantidade suficiente de confusão para que eu desse alguns bons golpes durante a emboscada, antes que eles nos tivessem de volta ao chão e prontos para nossa viagem de ambulância. Mesmo que eu só conseguisse dar um golpe, eu faria questão de garantir que ele acertasse. Mas então, tudo caiu em uma quietude prolongada, com apenas o zumbido do poste de luz mais próximo para acrescentar sua harmonia de apoio. Uma paz incomum tomou conta de minhas reverberações focadas em distribuir um único golpe de violência desfigurante, quando ouvi uma voz frustrada dizer baixinho a frase: "Foda-se". Portas batendo, seguiram-se a essa declaração. O SUV ganhou vida, os pneus chiando enquanto saíam em disparada. Assim, eles se foram. A rigidez de nossos corpos amaciou enquanto desabávamos no lugar, ainda não prontos para nos sentarmos com medo de que isso pudesse ser uma tática. Quanto mais tempo ficávamos, mais claro ficava que tínhamos sido presenteados com um milagre que passamos a noite esperando. Quando nos recompusemos e estávamos prontos para nos levantar, vagamos pelas ruas laterais em relativa tranquilidade. Nunca nos afastamos do centro da estrada. Eu ainda não encontrei uma explicação satisfatória para o que nos impediu de esgueirar o restante do caminho de volta para a armadilha de ônibus. Simplesmente não parecia mais necessário. Suponho que você possa atribuir isso como um sintoma do brilho isolante do trauma, embora, se nos perguntassem naquela época, não fôssemos capazes de processar o choque e admitir tal coisa. Isso viveria como outra história até o dia em que pudéssemos pagar psicólogos para nos dizerem o contrário. Tínhamos quase esquecido de reconhecer o fato de que conseguimos. De dentro de nossa fuga coletiva, olhamos para trás pela estrada em busca de algum significado para todo o episódio, porque parecia ser o tipo de coisa que uma pessoa deveria fazer. Mas se houvesse algum desfecho comovente nos esperando no final, não era prontamente aparente do outro lado do viaduto. Se eu tivesse que extrair uma lição, é que apesar da minha aversão ao conflito e das muitas suposições anteriores sobre meus instintos covardes, se o infortúnio miserável me encontrar encurralado novamente, talvez eu consiga me manter firme. Eu só espero que haja algum pedaço de madeira descartado por perto quando esse momento chegar. Eu não havia percebido que enterrara essa lembrança até que um gatilho estranho me fez lembrar disso alguns meses atrás, e posso honestamente dizer que foi a coisa mais assustadora da minha vida, e acho que moldou muito mais a forma como vejo o mundo do que eu percebi. Vou começar com o que desencadeou a lembrança. Eu estava assistindo a primeira temporada de The Sinner há alguns meses, e isso acontece nos primeiros 2 minutos, e é literalmente a foto de promoção. Então não é um spoiler ou qualquer coisa assim. Quando o personagem principal começa a esfaquear psicoticamente um cara, eu senti um tremor perturbador no estômago. A cena é extremamente perturbadora e às vezes as cenas me afetam. Mas sou um fã ávido de terror e geralmente não me abalo com essas coisas. Nunca experimentei uma reação visceral duradoura a uma cena na televisão, e isso meio que me assustou. Assisti a alguns episódios na casa dos meus amigos e me senti ansioso e encurralado, e eventualmente fui para casa porque não conseguia suportar o sentimento que tive assistindo. Então, como meu eu obsessivo sempre faz, comecei a me obcecar em encontrar a causa raiz do sentimento arrepiante que não conseguia sacudir. Finalmente, lembrei disso. Não me lembro do momento exato mais tarde no programa, mas algo desencadeou a lembrança do que aconteceu com minha mãe e eu quando eu era criança. Isso aconteceu em 2004, quando eu tinha 11 anos. Minha mãe é assistente legal e na época trabalhava em um escritório de advocacia de família. Surgiu algo urgente, como é a vida no mundo jurídico, e ela teve que buscar materiais do caso em seu trabalho naquela noite. Então me levou com ela para buscá-los. Era por volta das 7 da noite. Devo mencionar que vivia em um bairro bastante bom e agradável, onde era muito seguro e nada de ruim realmente acontecia.
Minha mãe e eu assistimos a filmes de terror, então essa não é uma história de esqueci de trancar a porta da frente porque, com certeza não. Digo isso para dar crédito à intuição insana da minha mãe, que provavelmente salvou nossa vida naquela noite. Paramos no estacionamento e minha mãe não saiu do carro. Sou filho único, então estava lendo no banco de trás e honestamente não percebi nem me importei, mas eventualmente perguntei a ela por que não estávamos saindo do carro. Ela respondeu que estava esperando porque, quando chegamos, alguém passou pelo estacionamento e entrou no carro bem atrás de nós, e depois ficou esperando dentro do carro com as luzes apontadas para o nosso carro. Não era explicitamente suspeito ou assustador, pois havia várias explicações não sinistras, mas minha mãe teve um pressentimento, e estou feliz por ela ter confiado em sua intuição e procedido de forma muito deliberada e cuidadosa, porque possivelmente salvou nossa vida. Após 5 a 10 minutos, mas eventualmente ela se virou para mim e disse: "Ok, não faço ideia do que esse cara está fazendo, então vamos só pegar as coisas e ir embora." Eu não sabia disso na época porque estava meio que levemente inconsciente, mas ele saiu do carro e nos seguiu. Minha mãe me disse para me apressar porque estava congelando, e corremos para a porta. O prédio dela exigia um cartão para tocar e entrar, então, uma vez lá dentro, pensamos que estaríamos seguros. O estacionamento onde estávamos é gigante e pessoas aleatórias ficam por lá o tempo todo, incluindo eu frequentemente como adolescente bebendo. E ele veio aparentemente do nada, então as chances de ele também ter um cartão para entrar não eram muito altas. Isso também foi algo que eu não estava realmente ciente ou prestando atenção na época, mas alguns momentos depois de entrarmos, pensando que estávamos seguros, ele entrou logo atrás de nós. Perguntei à minha mãe sobre isso. Não aprendi o que aconteceu até anos depois. Entendo por que ela não me contou. E ela disse que algumas coisas passaram pela cabeça dela. Ele poderia ser um psicopata total, que roubou o cartão de alguém, o que era menos provável porque era simplesmente aleatório demais. Então, ele era ou um funcionário ou um cliente. Eles realizavam sessões de mediação noturnas no prédio. Então, era típico dar aos clientes um passe temporário por conveniência. Vou supor que essa prática mudou após este evento. Minha mãe, conhecendo o sistema de cartão de identificação, na verdade se perguntou se estava pensando demais naquilo naquele momento, mas ela apenas teve aquele pressentimento e seguiu em frente, e realmente me ensinou desde o início a não me preocupar com o resto das pessoas e garantir sua própria segurança. Eu não o vi nos seguindo, e minha mãe realmente agiu tão bem que eu nem juntei as peças e só pensei que fosse outro funcionário aleatório. Mas lembro de ter um estranho pressentimento que não conseguia entender e, misericordiosamente, apenas calei e segui o exemplo da minha mãe. Antes de ele entrar, minha mãe estava apertando freneticamente o botão do elevador apenas no caso de ele ter entrado de alguma forma, mas ainda não havia chegado. Ele entrou e esperou pelo elevador para nós. Minha mãe foi, falsamente, educada e disse: "Oi." Então, quando ele chegou, ele entrou e segurou a porta para nós, esperando. Minha mãe realmente se saiu muito bem pensando rápido e fingiu receber uma ligação e-mail que me mandou para o lado e disse: "Oh, tenho que atender essa ligação, então vamos apenas esperar pelo próximo, obrigado." E nos afastou. Eu segui sem protestar, mesmo que visse que ninguém a tinha ligado. Depois de sentir o estranho sentimento e vê-la fingir uma ligação, eu sabia que algo estava errado. Isso e ele estava extremamente assustador parado ali, segurando o elevador aberto. Assim que ele partiu, ela imediatamente apertou o botão para que o próximo viesse e me pegou e disse baixinho: "Aquele era o homem que estava esperando atrás de nós no carro no estacionamento. Ele saiu do carro e nos seguiu para dentro. Eu não deixaria a gente entrar no elevador com ele. Quando o elevador chegar, vamos correr para o meu escritório e esperar alguns minutos e depois sair pela escadaria." Neste ponto, eu estou surtando, mas permaneci calmo e quieto e segui o exemplo dela. Ela viu que o elevador dele ia para o 3º andar. Ela estava no 2º andar, então não nos encontraríamos. Mesmo que de alguma forma ele descobrisse que fomos para o 2º andar em um elevador diferente, o escritório dela ficava bem ao lado e ele nunca nos alcançaria. Corremos para o escritório dela e trancamos a porta e esperamos cerca de 10 minutos enquanto ela encostava o ouvido na porta para se certificar de que não ouvia nada. Enquanto escrevo isso, estou quase rindo como um lunático porque neste ponto parecemos paranoicos, pois realmente nada aconteceu.
mas estou muito feliz por assistirmos a muitos filmes de terror. Então destrancamos a porta e olhamos rapidamente para fora. Depois corremos para a escadaria e corremos para fora do escritório dela. Entramos no carro e fomos para casa. Fim da história para mim na época. Perguntei à minha mãe, quando era adolescente, se ela se lembrava daquela vez estranha no escritório dela, quando nos escondemos no escritório dela e fugimos de um cara no elevador e o rosto dela ficou branco. E ela me contou o que aconteceu enquanto esperávamos no escritório dela e fugimos pela escada à prova de som. O homem no elevador estava lá para uma sessão de mediação de custódia com sua ex-mulher. Ele era contra o divórcio e estava tentando desesperadamente impedir que sua esposa se divorciasse dele. A sessão de custódia ocorreu antes de minha mãe e eu chegarmos lá. Ele se recusou a assinar os documentos que lhe concederiam menos de 50% do tempo dos filhos vivendo com ele. Aparentemente, ele ficou tão irritado que se levantou e saiu pela metade da sessão. Sua esposa decidiu permanecer no escritório por cerca de meia hora depois que ele saiu porque estava assustada. Durante esse tempo, ele voltou para o carro e sentou-se dentro dele e chorou. Foi quando minha mãe e eu chegamos ao prédio do escritório. Eventualmente, ele pegou um par de tesouras de cozinha que estavam na caixa de luvas e saiu e voltou para o prédio, quando nos seguiu para dentro. Não tenho certeza se sair do carro o fez perceber e deu o empurrão para ele voltar para dentro. Ele voltou para dentro, ao mesmo tempo que nós, e entrou no elevador, que nos convidou para entrar com ele. Com base nas evidências do julgamento envolvendo um moletom cinza, os promotores concluíram que ele foi para o terceiro andar e ficou espreitando, esperando pela esposa. Ele voltou para o elevador e esperou até que sua esposa fosse sair e entrar no elevador. Ele passou então a emboscar ela e a esfaqueou 106 vezes com o par de tesouras no bolso. Ele assassinou sua esposa da maneira mais horrível. Os detalhes do caso são horríveis. O que me arrepia até os ossos é imaginar o que teria acontecido se tivéssemos entrado no elevador. Estava claro que ele tinha uma agenda e um alvo direto. É altamente possível que ele nos deixasse em paz e seguisse seu plano. Mas o último detalhe é que enquanto ele estava esperando em seu carro, ele estava cheirando metanfetamina e estava drogado. A mediadora foi a principal testemunha no julgamento e seu depoimento é horrível. Seu marido também trabalhava no prédio e ela estava indo para o escritório dele quando ouviu gritos. Quando ela se aproximou do elevador, ouviu a esposa gritando seu nome. Ela gritou, "É ele!" Ela encontrou o marido arrastando a esposa para dentro do elevador com sangue por toda parte, em todas as paredes. Então, na frente da mediadora, ele continuou a afundar as tesouras na esposa. Quando a polícia chegou lá, encontraram-no segurando sua esposa, que estava morta, sufocando-a com o braço em volta de seu pescoço. Tudo isso aconteceu enquanto ainda estávamos no prédio. Não ouvimos porque estávamos na escadaria de cimento e saímos direto para fora. Tudo isso é para dizer que ele claramente enlouqueceu completamente. Alguém que esfaqueia a esposa mais de 100 vezes com um par de tesouras está claramente completamente louco, mas ele continuou furiosamente a matá-la na frente da mediadora. E a sufocar um cadáver quando a polícia chegou é um nível de loucura horrível. Isso, e ele estava sob efeito de drogas. Não há nada que diga que não poderíamos tê-lo provocado de alguma forma aleatória, ou que ele já tivesse entrado em seu surto psicótico, ou que não teria querido nos tirar do caminho. As ações da minha mãe provavelmente salvaram nossas vidas naquela noite. Ela teve um pressentimento e confiou em sua intuição. Leio histórias aqui todos os dias e me identifico muito com elas, de pessoas, especialmente mulheres, que são condicionadas a serem educadas e acabam em perigo como resultado. Minha mãe sabia que a ligação falsa poderia parecer besteira, mas ela não se importava e absolutamente não iria entrar no elevador com ele. Ela não é apenas minha heroína, mas minha melhor professora. Aprendi naquela noite a ser hipervigilante, prestar atenção em cada pequeno detalhe do meu entorno e a não ligar para a educação e nunca ignorar meu instinto. Nunca esquecerei o sorriso levemente largo demais, cheio de dentes, que não parecia alcançar seus olhos, enquanto ele ficava a 5 metros de distância da minha mãe e de mim, segurando a porta do elevador aberta. Agora que essa memória ressurgiu, penso nisso o tempo todo. O que teria acontecido se tivéssemos entrado no elevador? Descanse em paz para a mulher que foi assassinada. Penso nela e em sua família com frequência. Já nos conhecemos, mas felizmente nunca mais nos encontraremos.
Aproveite a vida na prisão. Meu nome é Luke, sou francês, tenho 26 anos e atualmente moro na Austrália, Brisbane, desde maio de 2019. Conheci minha namorada Mina, de origem japonesa, um mês após minha chegada à Austrália em uma fazenda de morangos onde ambos trabalhamos. Trabalhamos lá por vários meses, até que a crise de saúde atingiu o planeta. Então, não há mais trabalho na fazenda, precisamos encontrar algo mais. Naquela época, tínhamos duas opções: voltar para casa e nos separar, ou permanecer juntos e tentar superar esse evento por conta própria. Spoiler: escolhemos a segunda solução. Então, decidimos deixar nosso trabalho sazonal no interior e ir para a cidade tentar encontrar um novo emprego. Bingo! Boas notícias para mim, um empregador concordou em me contratar para trabalhar em um time de futebol local australiano. Este empregador será chamado de Cathy. Cathy me explica que posso trabalhar para o time de futebol, mas que atualmente, por causa da crise de saúde, um confinamento será obrigatório, mesmo que neste momento a Austrália esteja relativamente poupada em comparação com a Europa. De qualquer forma, estou contratado, mas vou ter que esperar até que o bloqueio passe e a temporada de futebol recomece. Então eu explico que isso me tenta, mas que será tenso para a Mina e eu ficarmos desempregados durante o confinamento porque temos aluguel para pagar, comida, etc. Você deve saber que Cat tem um coração tão grande quanto a Austrália. Sensível à nossa situação, ela explica que tem uma solução para nós. Ela tem uma casa de férias a vários quilômetros de Brisbane, que pertencia ao pai dela, que agora está em uma casa de repouso, onde poderíamos ficar de graça enquanto o confinamento estiver em andamento. Naquele momento, eu não acredito muito. Penso que há algo estranho, mas diante da situação, eu concordo. É a melhor solução para nós. Aceitamos isso e nos mudamos para esta casa alguns dias depois. Nós aproveitamos para jogar videogame durante esse confinamento. Tudo está indo bem. Nos sentimos um pouco solitários porque esta casa está isolada no campo, mas além disso estamos bem. Temos um jardim, etc. Tudo de graça. Também devo mencionar que esta casa é como no meio do nada. Eu só tenho um vizinho, John, que cuida de cavalos com quem me dei bem, e é isso. Outros detalhes que terão sua importância. Nesta casa, há uma porta de entrada principal com um grande vidro fosco. Então, você pode distinguir as coisas através dele. E há outra porta de madeira atrás da casa, que dá para uma varanda conectada à casa. Esta casa é térrea, então não há andares. E para terminar, não há cortinas nas janelas, exceto no quarto. O contexto está dado. A história começa agora. 3 ou 4 semanas depois que me mudei, Cat me liga com boas notícias. Posso ir trabalhar. Primeiro dia de trabalho, tudo corre bem. Gosto do que faço, muito boa a atmosfera, etc. O único problema é que ainda estamos na casa do pai de Cat, que fica a vários quilômetros de Brisbane. E eu não tenho carro, então tenho 1 hora e alguns trens para ir, e a mesma coisa para voltar. Mas como eu disse antes, não tenho nada do que reclamar. Para registro, Mina ainda estava procurando trabalho. Ela não teve tanta sorte quanto eu, então ela estava principalmente em casa, enquanto eu estava trabalhando. Segundo dia de trabalho, 5 da tarde, estou prestes a terminar meu trabalho quando recebo uma ligação de Mina. Ela sussurra, a voz tremendo. No primeiro segundo, sinto que algo está errado. Aqui vou mudar para o ponto de vista dela para lhe dar o máximo de detalhes. Ela estava quieta jogando Animal Crossing no sofá, quando de repente viu uma silhueta através da janela borrada da porta de entrada principal. Muito pequeno e muito largo para mim, ou mesmo John. E ela entende isso muito rapidamente. Ela encara essa figura que agora está imóvel de frente para a porta da frente. É no momento em que ela tenta se levantar para sair discretamente da porta que esse cara começa a bater freneticamente. Seu coração está acelerado, ela não sabe o que fazer. Ela tenta ser o mais discreta possível para que esse cara pense que não há ninguém lá ou abrirá a porta para ele. Ela finalmente decide se esconder no guarda-roupa do quarto, porque é o único quarto onde não podemos ver o que está acontecendo do lado de fora. Aninhada entre os cabides e nossas roupas, e rezando para ele desistir, ela de repente se lembra que há uma segunda porta atrás da casa que está aberta, e ela não sabe se está trancada ou não. Corajosa, ela decide correr pela casa para alcançar essa porta, e então, durante sua corrida, ela vê esse cara esgueirando-se por uma das janelas da cozinha. Conclusão:
Ele está indo ao redor para verificar se há uma porta nos fundos da casa. Em pânico, mas já em sua corrida, ela decide ir até o fim e tentar. Ela precisa fechar essa porta antes que ele tente abri-la. É finalmente quando ela pressiona o trinco que ela ouve o indivíduo tentando empurrar a porta. Completamente assustada, ela volta a se esconder neste guarda-roupa e é quando ela me liga. Como eu disse anteriormente, eu lutei um pouco para entender o que ela estava me dizendo ao telefone. A voz dela tremia, etc. Mas imediatamente tentei acalmá-la para que pudesse ter informações claras sobre o que estava acontecendo. Após 1 minuto ou algo assim, peço a ela para se concentrar na respiração dela e ouvir-me. Ela calmamente me descreve o que acabou de acontecer. Eu tenho que ir para casa o mais rápido possível, enquanto me certifico de que ela está o menos em perigo possível. Peço a ela para ficar no armário e ligar para a polícia e me ligar de volta imediatamente até eu chegar em casa. Finalmente, ela decidiu ficar no telefone comigo, o que não é a melhor solução. Admito que ela deveria ter ligado para a polícia, mas eu estava em um estado de total estresse e o fato de tê-la no telefone de forma contínua me tranquilizava. Peço um Uber, que deve ter me achado super estranho além disso. Eu continuei pedindo para ele ir mais rápido. Depois de alguns minutos, estou em meu Uber, sempre com Mina no telefone. Ela me explica que não consegue mais ouvir nada, ninguém batendo na porta ou ninguém ao redor da casa. Não a aconselho a se mover, mas finalmente ela se motiva a dar uma olhada no armário, para finalmente, alguns minutos depois, me confirmar que a silhueta não é mais visível atrás da porta e que ninguém parece estar ao redor da casa. Estou na frente da casa, vou ao encontro de Mina e dou-lhe um grande abraço explicando que estou aqui. Ela não tem nada a temer. 6 horas da tarde. É noite nesta época do ano na Austrália. Verifico as fechaduras e tento me acalmar jogando um jogo e assistindo TV. Grande erro. Em meu alívio de correr para encontrá-la sem problema, omiti um detalhe da maior importância. Verifique ao redor da casa, maldito. Luke, por que você não verifica ao redor da casa? É hora de dormir. 1 da manhã, os cavalos do vizinho me acordam, ouço os cascos. Mina ainda não está realmente dormindo. Ela me pergunta o que é esse barulho, e eu respondo que são os cavalos do vizinho. 3 da manhã. Alguém bate freneticamente na porta, mas tipo, super forte, como se ele estivesse a meio caminho de arrombar a porta. Posso dizer que descobri o que é adrenalina naquele momento. Estou certo de que é o mesmo cara, e ele vem tentando entrar nesta casa o tempo todo. Mina grita. Começo a tremer por toda parte. Tenho essa sensação de estar paralisado, mas ainda ter tanta energia para gastar. É muito estranho. Levanto-me da cama para barricar a porta dos fundos e depois ligar para a polícia. É no momento em que saio do quarto que ouço um barulho surdo e metálico. Droga! Ele abriu a maldita porta dos fundos. Ele está na varanda. Então há apenas uma última porta bem frágil de madeira que nos separa. E ele ainda está determinado a entrar. Para mim, neste momento, é certo, ele vai entrar. Não sou muito de lutar, mas não tenho escolha. Pego a maior faca de cozinha que tenho, me coloco em um ângulo onde tenho a melhor chance de surpreendê-lo quando ele entrar. E estou disposto a usar essa faca para nos defender, para defender Mina, que está paralisada na cama. Estou com tanto medo, mas ao mesmo tempo tenho tanta confiança. É realmente muito, muito estranho. Quando de repente, no meio de seus milhões de pensamentos, Mina grita: "Pare! Vou ligar para a polícia!" Eu a olho, ela me joga meu telefone e eu penso que em vez de esperar sem fazer nada, maximizando minhas chances de ficar seguro, enquanto espero por ela atrás da porta, é uma boa ideia. Então, sempre na mesma posição, pronto para me defender, ligo para a polícia. A ligação deve ter durado 40 segundos. O policial do telefone entendeu diretamente que era sério. Ele me pediu o endereço e pronto, eles estavam a caminho. Neste momento, me sinto um pouco mais aliviado, mas continuo atento. É aí que o indivíduo começa a murmurar coisas incompreensíveis, o que não me tranquiliza porque com o barulho que ele está fazendo, penso que é um cara bêbado ou drogado ou um paciente mental. Ele deve ter percebido que chamei a polícia, mas ainda está tocando a maçaneta e empurrando a porta. 3h10 da manhã. Nunca fiquei tão feliz em ver luzes piscando. Os policiais estão aqui. 4 policiais e um cão policial. Quando os vejo se aproximando da casa, ouço barulhos atrás da porta.
O indivíduo parece estar assustado e desiste. Ouço o cachorro latindo, os policiais gritando e um homem gemendo. Acabou. O indivíduo é neutralizado e colocado no carro. Um dos policiais permaneceu para conversar conosco e pegar nosso lado da história e descobrir se queríamos fazer uma queixa ou não. Ele nos disse que havia uma chance de que esse homem fosse um paciente de reabilitação que fugiu. Ele também nos disse que não estava certo de nada naquele momento e que eles teriam que verificar a identidade dele, mas eventualmente nunca ouvimos falar desse cara ou da polícia. Trabalhei no Alasca por um tempo como membro do serviço de parques. Um dia, recebemos um chamado sobre algum despejo ilegal em uma das trilhas locais. Então eu e outro funcionário fomos investigar. Estávamos bem dentro das trilhas, não havia muita gente por perto, exceto alguns trilheiros. Quando viramos em uma curva do caminho, enquanto estávamos caminhando, meu parceiro olhou para a floresta e disse: "Que diabos? Tem um cara ali, cerca de 20 metros de distância." Era um cara branco com cabelo comprido, agachado atrás de um arbusto, apenas nos encarando. Foi muito estranho vê-lo ali. Lembro-me de ficar paralisado, com aquela sensação de formigamento que você sente de medo. Como eu disse, não é como se não estivéssemos encontrando pessoas lá. Havia corredores de trilha, donos de cachorro, geralmente apenas pessoas em movimento. As únicas pessoas que vimos na trilha tinham montado um lugar para relaxar e lanchar, claramente ao ar livre. Todos esses cumprimentaram quando passamos e tinham um recipiente para o lixo. Esse cara não era nada disso. Ele estava claramente tentando se esconder das outras pessoas na trilha, e sua postura não era o que você esperaria de alguém ao ar livre. Isso meio que me lembrou de algum goblin de O Senhor dos Anéis, da maneira assustadora como ele apenas se arrastava por aí. Esse cara parecia isso, apenas usando muito mais roupas. O cabelo longo e emaranhado também me deixou muito assustado. Estamos no Alasca, então a última coisa que você espera encontrar na mata é um cara branco e magro. Quando meu colega apontou para as árvores, eu estava meio esperando um lobo, um urso, literalmente qualquer coisa menos uma pessoa se escondendo. E foi aí que me lembrei do crime em questão, o despejo ilegal, e percebi que se esconderia no mato. Ninguém está tentando ser pego com uma multa pesada por algo tão estúpido. O homem percebeu que nós o notamos. Ele imediatamente se levantou e esticou os braços para o ar como se estivesse aproveitando o dia. Ele então se aproximou de nós e descobriu-se que meu colega realmente conhecia o homem na floresta. Era um construtor local que possuía uma empresa de construção. Na verdade, ele havia construído um deck para meu amigo no ano anterior. Depois de nos cumprimentar, ele mencionou que apenas saiu do caminho por um momento para fazer xixi. Foi definitivamente estranho, porém, porque nós o vimos. Definitivamente não era isso que ele estava fazendo. Mas ele não estava tão suspeito, e meu colega o conhecia. Então, depois de garantir que ele não estava despejando nada ilegal, começamos a voltar. Ele andou conosco por um bom tempo. A melhor maneira de descrever esse homem é como um camaleão, apenas uma daquelas pessoas que farão ou dirão qualquer coisa para apenas concordar com você. O tipo de cara que desesperadamente quer que você goste dele. Ele nos contou sobre sua empresa de construção, como estava o negócio. Quando não parecíamos muito interessados, ele nos contou sobre sua carreira no exército. Isso me pareceu estranho, considerando o comportamento que acabáramos de testemunhar. O que um veterano do exército estava fazendo agachado na floresta, observando as pessoas em uma trilha? Parecia um sinal, mas novamente, o cara fez um esforço para nos encantar. Então não pensei mais nada sobre isso. Quando perguntamos se ele tinha visto alguém despejando algo ilegalmente, ele entrou em uma divagação sobre todo tipo de coisa que ele tinha visto. Parecia exagerado, até inventado, enquanto ele gesticulava com os braços e nos contava sobre isso e aquilo, principalmente homens e mulheres estranhos, nas trilhas à noite, perseguindo pessoas descarregando lixo em caminhões. Alguns anos depois, ouvi dizer que o homem que vimos havia sido preso. Aparentemente, houve algum tipo de briga com uma garota em uma cafeteria, ou foi isso que inicialmente me disseram. Ele a baleou em um roubo, depois foi preso por assassinato. A verdade era ainda mais bizarra. O homem, Israel Keys, era um assassino em série que na verdade havia abduzido, torturado e assassinado a garota. Depois de ser preso, descobriu-se que ele havia viajado pelo país, assassinando pessoas aleatoriamente por anos.
Ele enterrava kits de assassinato e depois voltava, às vezes anos depois, para desenterrá-los. Eles incluiriam armas, dinheiro, etc. Tudo o que ele precisava. Meu colega tinha a melhor teoria. Ele achava que o chamado inicial sobre o despejo ilegal era de alguém que havia visto Kay escavando um buraco para enterrar seu equipamento de assassinato. Depois de perceber que tinha sido visto e que parte do equipamento naquele buraco provavelmente seria rastreada até ele e a múltiplos crimes, ele decidiu interceptar quem veio investigar. Dessa forma, ele poderia ficar de olho para onde foram e, em último caso, atacá-los. Seus planos funcionaram perfeitamente. Também explicaria por que ele andou conosco por tanto tempo. Ele estava garantindo que não voltássemos atrás e encontrássemos acidentalmente sua bolsa meio enterrada de ferramentas ensanguentadas. Voltei mais tarde para onde encontramos Israel naquela floresta para ver se havia algum kit enterrado lá, mas não encontrei nada. Outros sugeriram que ele poderia estar esperando para surpreender uma vítima na trilha, mas isso não parecia ser o modo como ele operava em geral, pelo que entendi de qualquer maneira. Nosso encontro é algo que nunca fui totalmente capaz de explicar, e como ele se matou antes do julgamento, provavelmente nunca saberei. Honestamente, é provavelmente para o melhor. Esse cara supostamente abduziu e assassinou algo em torno de 11 homens e mulheres, adolescentes até crianças. Ele viajou pelo país, aparentemente aleatoriamente, não manteve um perfil de vítima no sentido de que as pessoas que ele escolheu não tinham significado. Parecia ser um caso de estar no lugar errado na hora errada, meio que como nós o encontramos lá naquela floresta. Israel era um assassino incrivelmente violento e habilidoso. Ele fazia invasões domiciliares, incendiava prédios, cometia roubos a banco, e isso tudo além de abduzir e agredir mulheres em vários estados. Ele escapou das autoridades por pelo menos 15 anos, talvez até mais. Trabalhei no Parque Nacional de Big Bend quando era mais jovem. Estávamos nos preparando para uma apresentação de uma série de mochilas. Este era um grande evento para a empresa e outras empresas voltadas para atividades ao ar livre, principalmente fotógrafos que viriam para testar o equipamento e, em seguida, exibir o deles. Recebemos a tarefa de garantir um acampamento grande para eles que tivesse que atender a certos parâmetros. Eles precisavam de vistas do nascer e pôr do sol. Precisavam estar perto de água corrente e não queriam outro acampamento a menos de 3 milhas de distância deles. Big Bend está na porção oeste do Texas que desce ao longo da curva do Rio Grande, que forma a fronteira com o México. É um misto de deserto alto, montanhas menores e tem uma ótima história, apenas para quem não conhece bem a região. Como trabalhávamos no parque, sabíamos quais lugares eram mais movimentados que outros, quais acampamentos tinham acesso a pontos de observação melhores. Saímos em algumas equipes para fazer um levantamento das áreas para ver qual seria a melhor. Não demorou muito, felizmente, e nos deixou com uma tarde livre. A empresa nos ofereceu para nos deixar testar parte do equipamento, mas além disso, ficamos principalmente desocupados. Nos dividimos em grupos com base no interesse. Praticamente todos queriam nadar, alguns caras queriam pescar, e então havia um sistema de trilhas próximo que eu estava querendo verificar. Estava caminhando pela área perto de um lugar que apelidamos de Canyon Desconhecido. Isso foi por conta de uma série de marcadores de túmulos encontrados ao longo do fundo do desfiladeiro, todos cinzelados com uma única data, e então simplesmente as palavras pessoa desconhecida ou criança desconhecida. Parece muito mais estranho do que realmente é. Os primeiros construtores de estradas descobriram corpos na área que eles acidentalmente perturbaram enquanto escavavam na encosta da montanha. Em vez de espalhá-los por lá, eles tomaram medidas cuidadosas para realocar os restos para um lindo pequeno vale. É um pedaço legal e assustador da história por aqui. Isso foi há muito tempo, e tenho certeza de que o Canyon agora tem um nome diferente. A área do parque se abre em uma seção comparativamente plana da bacia, onde o rio se alarga, e a vida selvagem tende a ser mais diversificada. Era uma área suave e segura para eu explorar com minha câmera. Eu não precisava me preocupar em tropeçar ou precisar de uma mão livre. Até tirei algumas fotos das lápides desconhecidas que encontrei. Estava a várias centenas de metros do carro do guarda florestal, que estava estacionado em um estacionamento designado no que passava por nosso ponto de partida da trilha na época. Esta área estava aberta para convidados e visitantes, mas não era facilmente acessada por um caminhante comum. Você precisava saber qual córrego seguir e depois qual trilha seguir.
e uma parte da descida é quase reta se você não souber como navegar corretamente. Conforme me aproximava da bacia do rio perto da entrada do desfiladeiro, vi algo realmente incomum. Tão incomum, na verdade, que demorou alguns segundos para o meu cérebro resolver aquele quebra-cabeça. Algo se movia do outro lado do rio e era grande, do tamanho de um homem, mas baixo ao chão enquanto se arrastava. A cor me fez pensar que eram coelhos, mas não tinha como. Era muito grande. Conforme avançava para melhorar minha visão, começou a parecer ainda mais estranho. Por um segundo pensei que estava olhando para um veado de médio porte rastejando pelo chão do canyon. Devo estar alucinando. Não há outra opção. Somente após piscar e refocar meus olhos posso perceber exatamente o que estou vendo. Era uma onça parda, um grande felino. Estava se movendo furtivamente, baixo, caçando algo que provavelmente estava a menos de um arremesso de pedra de onde eu estava. Nunca tinha visto uma antes, e quando as informações visuais finalmente se juntaram, acho que meu sangue congelou. Então, ele olhou para mim, e provavelmente nunca esquecerei essa parte. Pude ver o pequeno calculador de calorias se acender em seus olhos. Nunca fiquei tão grato por um rio em toda a minha vida. Claro, nesta época, e até mesmo talvez ainda, o rio estava muito baixo devido à seca e práticas de irrigação não autorizadas e ilegais. E você provavelmente poderia atravessar em vários pontos neste local com risco mínimo. Ainda era bastante largo e definitivamente parecia fazer parte de uma barreira de água potente. A onça faz uma série de olhares duplos, a cabeça se movendo para mim e depois para a localização da presa, para frente e para trás rapidamente. Eu realmente consigo vê-lo ponderando o risco versus a recompensa, tentando entender o cardápio desta noite. Morri um pouco por dentro, mantive minha postura e comecei a me afastar dele lentamente e em silêncio. Tenho spray de urso em meu cinto, mas tenho pouca ou nenhuma confiança diante de tal predador. Não tenho certeza se não valia a pena ou se o rio era um fator decisivo, ou se o grande felino realmente não estava tão interessado em mim. Mas não houve perseguição, e depois de quebrar a linha de visão, consegui voltar para a van tranquilamente, sem sinal de perseguição. Foi a caminhada curta mais longa que já dei. Mais tarde, naquela noite, estava estacionado fora da estrada principal do parque na área onde os grandes felinos caçavam comumente. Sempre me lembrarei de estar estacionado lá no meio do nada, beliscando óreos levemente molengas e uma garrafa de água, ouvindo o ocasional rugido ou o grito de um grande felino cortar a escuridão e estar agradecido pela minha posição relativamente afortunada em nossa cadeia alimentar. Em 2016, meu namorado, que agora é meu marido, e eu fomos acampar no leste da Pensilvânia. O lugar que decidimos parar para passar a noite era um acampamento primitivo, era gratuito, mas sem serviço de celular, o acesso mal podia ser considerado uma estrada. Encontramos 2 outras pessoas. Elas podem não ter influenciado no que aconteceu depois, mas eram estranhas, então vou descrevê-las. A primeira era uma mulher que tinha sua caminhonete parada ao lado da estrada. Assim que passamos, ela tinha o capô aberto e parecia estar esperando alguém parar e oferecer ajuda. Normalmente, meu namorado não tinha problema em ajudar alguém, mas ele disse que desta vez, algo nela o incomodou. Ela não parecia realmente precisar de ajuda, e geralmente as pessoas que precisam olham para você com esperança quando você se aproxima. Ela parecia estar apenas esperando que parássemos. Pelo menos foi o que meu namorado disse. Eu realmente não notei nada de estranho sobre ela. A próxima pessoa veio quando escolhemos um lugar. Estávamos acendendo uma fogueira para fazer alguns cachorros quentes. Eu percebi algumas pessoas passando de carro algumas vezes, mas meu namorado apontou cada vez que era o mesmo carro e o mesmo homem nos observando cada vez que passava. Meu namorado estava um pouco inquieto com isso, mas havíamos dirigido por um tempo até encontrar um lugar que gostássemos. Tinha chovido, tudo estava lamacento. Queríamos o local mais seco possível. Ele também poderia estar fazendo a mesma coisa. Pensamos brevemente em nos mudar, mas a estrada também estava lamacenta. Se ele quisesse nos encontrar novamente, se nos mudássemos, tudo o que ele tinha que fazer era seguir as pegadas. Havia algumas outras pegadas, mas não muitas realmente. Ele só precisaria voltar um pouco para nos localizar novamente. Ele não passou mais uma vez, porém, então ficamos e passamos as várias horas restantes antes do anoitecer apenas brincando. Não vimos mais ninguém passar de carro,
Independentemente de esses dois terem ou não algo a ver com essa experiência, o verdadeiro medo veio depois. Fomos dormir em nossa barraca e por volta das 3 da manhã, fomos despertados por um barulho muito alto. Não consigo descrevê-lo muito bem, ou até mesmo lembrar exatamente como era, mas meu namorado disse que isso o lembrou de uma metralhadora sendo acionada. Também soava semelhante a como seria se alguém gravasse uma pá sendo arrastada sobre cascalho e a reproduzisse em um alto-falante. É outra maneira como ele descreveu. Ele pulou e olhou pela nossa pequena janela, mas não conseguia realmente ver nada. O som se repetiu mais algumas vezes. Eu estava com muito medo para falar. Meu namorado sussurrou que provavelmente estava a milhas de distância e apenas para voltar a dormir. Eu não o questionei. Imaginei que sons altos poderiam ser facilmente ouvidos a milhas de distância. Mas depois que saímos, ele me disse que parecia que realmente estava vindo de apenas descendo a estrada, mas não queria me assustar. Olhando para trás, provavelmente deveria ter me perguntado por que ele se preocuparia em sussurrar se aquele som estivesse longe. Ainda estava aterrorizada, porém. Cada pequeno som que ouvia lá fora parecia que alguém estava andando ao redor da barraca. Ficamos ali por mais um tempo, quando finalmente ele me disse para me vestir, porque vamos embora imediatamente. Fiquei alarmada, e depois fiquei mais aterrorizada quando ele desembrulhou o facão que trouxemos para esta viagem de sua embalagem plástica, e então saiu da barraca. Rapidamente arrumamos e carregamos o carro. Olhei ao redor por pegadas que não eram nossas, mas apesar da lua fornecer bastante luz, realmente não consegui ver nenhuma. Apontei algo que meu namorado não havia notado, no entanto. Antes de entrarmos no carro, havia uma lata de cerveja perto de nossa fogueira apagada que não estava lá antes. Nem mesmo trouxemos cerveja. Enquanto estávamos indo embora, meu namorado explicou que estava nervoso que alguém poderia estar tentando nos atrair para fora. Então, ele não achou uma boa ideia sair correndo da barraca imediatamente. Ele também meio que esperava encontrar nosso tanque de gasolina vazio, mas isso não nos teria impedido porque felizmente tínhamos um carro híbrido. Sozinhos em nosso caminho para fora, nos perdemos um pouco, então acabou demorando muito mais para voltar para a estrada da floresta. Acabamos passando para a Floresta Nacional, onde eu acho que estávamos o tempo todo, onde passamos por uma estação de guarda florestal. A luz estava acesa e precisávamos de direções de qualquer maneira, então decidi relatar o que aconteceu conosco. Os guardas florestais foram simpáticos o suficiente. Entenderam totalmente nossa preocupação. Na verdade, eles têm tido um número de pessoas chegando com relatos semelhantes. Quando explicamos de onde viemos e onde montamos acampamento, eles disseram que fazia sentido. Essa área da floresta era facilmente mais acessível a partir da estrada, então era conhecida por atividades suspeitas. Agradecemos aos guardas e depois seguimos nosso caminho alegremente. O resto da nossa viagem, só ficamos em acampamentos bem povoados ou ficamos em um hotel.